Bom, então nós vamos falar hoje sobre atividades físicas, né? E é importante dizer, né, que praticar exercícios físicos não descarta doença, né? Então, mas ajuda sim a diminuir as probabilidades, né, de desenvolver doenças crônicas importantes, né? Melhorando os níveis de capacidades físicas e disposição mental, tá? Os exercícios físicos podem ser alguma atividade manual, em diversas modalidades esportivas e algum lazer, incluindo atividades físicas e condicionamento físico estruturado, como o treino de musculação. Né, Michele? Sim, exatamente. Então, assim, é importante nós salientarmos que os exercícios físicos, eles auxiliam, né, na saúde para evitar ou para controlar essas doenças, como a Ká disse, porque ao envelhecer nós perdemos tecidos, nós perdemos músculos, o que é chamado de sarcopenia, né? Nós perdemos massa óssea, enfim, o nosso corpo vai mudando mesmo. E aí o exercício físico, ele entra como um ajudante, né? A prática do exercício físico, ela retarda esse processo dessa perda de massa, dessa perda de músculo, enfim. E por isso que é tão importante ter a musculação como um exercício físico, por isso que a musculação é um dos exercícios mais indicado para as pessoas idosas, devido a essa perda de massa muscular, porque é importante que a gente tenha os músculos fortes para conseguir sustentar o nosso corpo, para conseguir levantar, abaixar, enfim, fazer todos esses movimentos necessários. E aí é comum também, conforme a gente envelhece, que a gente perca algumas habilidades, como, por exemplo, o equilíbrio e a flexibilidade, né? A gente não é mais aquela pessoa flexível de quando era jovem, né? Não tem mais todo aquele equilíbrio, as coisas ficam realmente diferentes. E aí entra a questão da autonomia, né? Porque isso também afeta a nossa autonomia. Sentir, por exemplo, a perda do equilíbrio, a perda da habilidade como a flexibilidade, enfim, ter essa massa muscular também diminuída, isso afeta a nossa autonomia, porque a gente acaba sentindo algumas angústias, né? A gente começa a ficar ansioso, ansiosa, e aí tem aquela sensação de que a gente não pode mais fazer as coisas por nós mesmos. E aí mina a nossa autonomia. Falando sobre autonomia, no dia 17 de julho nós fizemos uma live que foi específica com esse tema, né? Nós falamos só de autonomia e foi uma live que deu quase 1 hora e foi falando só de autonomia. E aí nós trouxemos também que, de acordo com o dicionário, o que significa autonomia? É a faculdade de se governar por si mesmo, o direito ou faculdade de se reger uma nação por leis próprias, a liberdade ou independência moral ou intelectual, a condição pela qual o homem pretende escolher as leis que regem suas condutas, entre outros conceitos. Então, nós vamos falar exatamente dessa ligação entre exercícios físicos e autonomia. E aí, de acordo com a vivência de cada pessoa, é que essa autonomia vai se apresentar, né? Cada um vai entender a sua autonomia de uma forma, porque cada um vive de uma forma. E aí, a realização dos exercícios físicos precisa ser pensada individualmente, para que não haja danos físicos, por exemplo, né? Então, é importante continuar ou começar a fazer exercícios físicos, e aí você exerce o poder de administrar a própria vida, ou seja, seu poder de autonomia, você vai ser dono ou dona de si mesma. E aí, é por aí que a autonomia e exercícios físicos se relacionam, e também tem essa ligação da autonomia com a independência, né, que são coisas diferentes, e nós já falamos também sobre independência. Bom, voltando para o assunto de hoje, né, quando nós estimulamos as pessoas a se exercitarem, nós estamos promovendo um momento de autocuidado, um momento de fortalecimento físico e tudo. Mas não é só porque que a gente sabe, né, Ká? E a gente passa essa informação adiante que as pessoas vão se cuidar. A Carmen vai explicar isso em pormenores. Por favor, Ká, o que acontece que não é só porque a gente sabe e passa adiante que as pessoas não se cuidam necessariamente?
Michele, bom, nós como profissionais, né, da saúde, né, a gente sempre está estimulando, né, as pessoas, os nossos pacientes, né, a seguirem um estilo de vida ativo, né? Porém, a escolha da atividade física, ela é responsabilidade individual, né, e pessoal de cada pessoa. Então, ela deve seguir, né, alguns critérios, né, como a preferência pessoal, né, qualquer tipo de atividade física, ela terá efeito se for realizada constantemente. E por isso, ela deve ser algo que a pessoa sinta prazer em fazer, né? Ela pode fazer 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, mas ela tem que ser constante, né? Sim, sim, é bem Também precisa importante, também né? atentar ao cuidado de não se expor ao sol, né? Ao sol forte, né? Então precisa escolher um horário que não tenha esse sol muito forte, para, lógico, não ocorrer desidratação, né? Não exagerar o tempo realizando atividade física, então não é porque não fez um dia 15 minutos, no dia seguinte vou fazer 1 hora. Não, vai no seu tempo, vai no seu limite, né? Atentar também quanto à pressão arterial, porque não somos mais tão jovinhas assim, né? E tem outros, né, outros cuidados que aí realmente tem que ser avaliado, né? Tem que ser analisado, né, pelos médicos, né? Então, diante desses riscos, né, é necessário então realmente procurar um médico, né, para avaliação da sua condição física e a escolha adequada, né, do exercício físico conforme o que você gosta de fazer, né? Sim. Exercícios físicos ajudam a melhorar doenças, né, já estabelecidas, como algumas que eu vou falar aqui, mas tem outras também, né, como artrose, diabetes, osteoporose, hipertensão, e ainda ajuda a prevenir quedas, né, devido ao aumento da massa óssea, como a Michele falou muito bem, né, e resulta em diminuir as chances de fratura e, lógico, diminuindo as dores também, né? No contexto orgânico, a pessoa idosa, ao conseguir realizar as suas tarefas da vida diária, que são tarefas simples, como sentar, como pegar algo no chão, né? E faz isso com autonomia, melhora a sua qualidade de vida, porque você fica independente, você fica autônomo, né? Então, conseguindo realizar essas tarefas comuns, né, que exigem força muscular. Então, ao simples fato de você pegar um copo, exige uma certa força, né? E com o passar do tempo, você acaba perdendo isso. Então, ou seja, a atividade física, ela é um tratamento não farmacológico, né? Importante na saúde pública e constata menos sintomas neuropsiquiátricos, né? Então, realmente é um tratamento que a gente precisa fazer como prevenção, muitas vezes, né, Michele? Isso também é importante, né? Sim, sim. Bom, deixa eu só dar boa tarde à Aida, que chegou, ela está sempre aqui nos acompanhando. Aida, boa tarde, tudo bom? A gente precisa muito dos seus comentários, que eu sei que você andou fazendo alguns exercícios físicos. Muito bom. Né? Boa tarde, Aida, e boa tarde a todos. Aproveitando, né? Boa tarde a todos que estão aqui conosco. Verdade. Continuem e façam comentários, por favor. Isso mesmo. E mande bastante coraçãozinho. Isso. Bom, eu vou falar um pouquinho, né, Michele, sobre a academia, né? Tá. Muita gente que não gosta, né, de treinar nas academias. Eu acho bom a gente começar a refletir sobre isso, porque existem alguns estudos, né, documentando resultados positivos para as pessoas idosas que treinam musculação, né? Porque esse tipo de exercício é o mais adequado para fortalecer os músculos, né? Resultando a redução das chances de se ter uma fraqueza muscular, né? Que é um grande cooperador para o declínio da operacionalidade do idoso, né? Além disso, treinar em academia também estimula
estimula a socialização com os colegas na troca de aparelhos ou exercícios, né? E é um auxílio para não acontecer, sabe aquela sensação de cansaço, porque você está fazendo vários exercícios, né? Então, dá uma pausa. Além do mais, você tem a socialização. Lógico, isso quando for tudo normalizado, né? Agora, não sei se é uma boa hora também, né, Michele? Então, precisa sobre isso, né? Então, se você tem uma academia num ambiente aberto, né, num ambiente seguro, que você se sinta seguro, sim. Não dá para também fazer alguns exercícios no parque, né, quando ele está aberto, num lugar mais aberto, até na própria casa, né, Michele? Tem bastante vídeos, né, mostrando como exercitar. Eu já passei alguns exercícios que a minha personal ela fez especialmente para os meus pacientes, então eu mandei alguns exercícios para eles, mas é só procurar na internet, viu, gente, que tem bastante coisa, né? Tem. No contexto psicológico, né, realizar atividade física ajuda também a combater a depressão, né? Além de trabalhar com vários hormônios, também gera uma sensação de pertencimento a um grupo, né? Pois devido à mudança de vários papéis na nossa sociedade, é abandonado esse sentimento de pertencimento, né? Isso aí eu estou falando no caso dos idosos, né? E ao voltar a fazer parte de algum círculo de um grupo, né? Criando novas amizades, então volta a valorização do próximo, né? A melhor convivência, né? Com pessoas da mesma idade, né? Então volta a ter esse estímulo da socialização, né, Michele? Sim, é importante, né, sobre vários aspectos. Nós trouxemos aí a questão do exercício físico, é uma questão física, né, como nós estamos falando. A autonomia não é uma questão que pode parecer física, mas não é uma coisa física, é algo que está mais relacionado a como a pessoa dirige, né, administra a própria vida, e é importante que você consiga linkar tudo isso. Então, assim, praticar exercícios físicos constantemente também ajuda em outras partes da vida, né? Ajuda, por exemplo, a regular o sono, diminui os níveis de estresse. Então, nós temos, por experiência, acho que todo mundo já fez exercício, algum tipo de exercício físico, e sentiu aquele bem-estar depois de fazer o exercício físico, né? São os hormônios agindo, e a gente, então, fazer exercício físico diminui os níveis de estresse, logo você consegue lidar melhor com os outros, né? Ameniza a ansiedade, ameniza a irritabilidade, ou seja, tem muitas coisas positivas, desde que seja tudo feito com o apoio, né, com o cuidado médico ou profissional, né, necessário, desde que alguém tenha e faça esse acompanhamento, ok. E agora, na época da pandemia, nós temos também a questão da localização. Mas como a Ká disse, dá para fazer dentro de casa. Você não vai fazer os mesmos exercícios que você fazia numa academia, por exemplo, mas tem muita coisa que você pode fazer para se manter ativo ou ativa, né? E aí, além disso tudo, o movimento corporal em si, ele eleva a estimulação da inteligência cinética, né? Que é aprimorar aqueles movimentos rítmicos e coordenados do corpo. E quando a gente fala nesses movimentos rítmicos e coordenados do corpo, ele está muito relacionado à dança, que não deixa de ser, né, um exercício físico, mas não são esses exercícios que a gente está falando necessariamente, mas é sim um exercício físico. Se você pratica sempre, enfim, tem uma série de coisas aí. O nosso corpo, como ele não atua em partes, né, aqui nas lives nós separamos mais para fins didáticos, mas é um todo que interage, então é o corpo com a mente, enfim, tá tudo ali interagindo junto ao mesmo tempo. A gente não consegue essa divisão se não for para ser dessa forma didática, né? Então, tem as funções do cérebro que estão interagindo, como, por exemplo, a criatividade, o afeto, a motivação, a emoção. Você ouve uma música, você lembra de um momento da sua vida, você está caminhando, você está fazendo algum tipo de exercício, você se torna uma pessoa mais criativa.
porque oxigena o cérebro, enfim, uma série de coisas acontecem, coisas positivas, se você se cuidar direitinho. E aí, consequentemente, essas pessoas que têm a memória mais ativa, elas têm essa capacidade de autonomia ou de autogerência, né, de autogestão estimulada, né? E o que ajuda a gente a manter a memória boa? Exercício para o cérebro e exercício físico. Então, tudo quanto é exercício ajuda a gente nesse momento. E aí, a autonomia de cada pessoa vai variar de acordo com a sua realidade. A gente sempre traz essa questão aqui, que é importante, né? Cada um tem uma realidade, cada um tem uma vivência. Então, cada um vai entender o que está acontecendo consigo de uma forma diferente também, né? E aí, a prática desse exercício físico também influencia diretamente em como a pessoa vai sentir a vida, né? Isso falando lá do que eu trouxe antes, dos níveis de estresse que são diminuídos, a irritabilidade que é diminuída, enfim, cada um vai entender de um jeito. Então, se o idoso tem maior controle sobre os seus músculos, mantendo esses músculos saudáveis, mantendo esses músculos ativos, ele vai ser capaz, por exemplo, de se manter em pé por mais tempo. E aí ele vai realizar alguma atividade que exija o apoio da nossa estrutura física, da estrutura física dele ou dela, né? E aí sua autonomia também vai permanecer, também ficará mais fortalecida, né? Porque ele vai poder decidir para onde ele quer ir, se ele quer ir, quais são as opções oferecidas para ele e as maneiras adequadas de acordo com o corpo dele, de acordo com o psicológico dele, tudo no tempo dele ou dela. Então, assim, a partir do momento que essa pessoa tem os músculos fortes o suficiente para conseguir se locomover, tem essa capacidade cognitiva também preservada, a autonomia dessa pessoa será preservada junto, provavelmente, né? E aí, quando a gente fala disso, a gente está falando o tempo todo, na verdade, da importância de praticar exercício físico. Mas isso já é falado há muito tempo. Só que é muito voltado, né? Que cuidar do corpo é uma coisa de jovem, é uma coisa de gente nova, né? E aí nós falamos já em outra live sobre idadismo, entra em cena o idadismo, ageísmo, enfim, a velhofobia ou qualquer coisa assim. Então, se você é capaz de organizar a sua agenda para ir a uma academia, né, antes, de reservar um tempo para os seus exercícios, de realizar atividades cotidianas, ou se você é capaz de se planejar em alguma esfera da vida, em qualquer outra coisa que exija a sua atenção e a sua habilidade, parabéns. Você é uma pessoa independente e autônoma que é capaz de gerir a própria vida. E isso é que é importante, né, Ká? Sim, verdade. Michele, tenho aqui alguns comentários, eu vou ler aqui. O Marcelo, boa tarde, Marcelo, tudo bom? Ele escreve aqui, olha, no Instagram. Meu avô tem 85 anos e sempre praticou muita caminhada. Após a morte da minha avó, ele deixa de praticar caminhada, ficou depressivo e toda hora ele cai. É exatamente isso que a gente está falando, né, Michele? Então, se você faz exercício físico, você acaba enrijecendo, né, os músculos, né? E aí, lógico, você tem uma qualidade de vida, né, melhor, né? E aí você consegue realmente fazer o que você precisa fazer, né? Até mesmo caminhar, né? Então, a queda, né? As quedas acabam diminuindo bastante, né? E nessa fala do Marcelo, boa tarde, Marcelo, bem-vindo mais uma vez, voltou aqui a nos acompanhar. Nessa sua fala, Marcelo, fica muito claro como que o psicológico e o físico interagem, né? Então, o seu avô perdeu a companheira e aí ele parou de fazer exercícios físicos e aí, consequentemente, ele tem aí mais quedas, trouxe também uma depressão, então foi isso que nós dissemos, está tudo interligado, né? O físico, o psicológico, todo o nosso corpo age junto. Então, daí a importância de você olhar para ambas as partes, né? Se você precisa de algo
físico, você vai no médico, mas se você não está bem psicologicamente, procura uma psicóloga, um psicólogo, porque ambos se complementam, né? Um sem o outro acaba não te deixando tão bem. Pode ajudar num determinado momento, mas eles precisam se auxiliar com certeza. Doutor Samento também ligou, boa tarde. Seja bem-vindo. Aida, se você puder escrever um pouquinho para a gente, como é que está sendo para você? Ah, ela já escreveu aqui. Ela olha, já escreveu. Ótimo, gente. Estou fazendo exercícios na academia do condomínio. A gente reserva o horário apenas para nós. Realmente faz muito bem para o físico e para a mente. Depois de 1 hora saio relaxada mentalmente. Isso mesmo, Aida. Em que pese sair quebrada. O que pesa é sair quebrada. Mas é um quebrada gostoso, né? Sai com o corpo, né, dolorido por conta talvez da falta de exercício, né? Mas a mente sai bem mais leve, né? Eu costumo dizer isso, né? Eu particularmente, Michele, adoro caminhar, ainda mais quando estou com muitas ideias na cabeça, que você sabe como a pessoa que é, né? Sim. Então, eu adoro caminhar. E aí é muito gostoso, porque o fato de caminhar, eu não penso nesse momento, é um momento ósseo, um momento que você não pensa em nada. Mas quando você retorna para sua casa, aí você realmente vai pensando nas coisas que tem que fazer e você abre os horizontes, né? Que como a Michele falou, realmente acaba a gente adquirindo muita criatividade, né? Sim, é isso, né, Ká? Oxigena o cérebro. Muitas pessoas falam, né, que às vezes estão ali em frente ao computador, por exemplo, tentando resolver uma questão do trabalho, e aí fica ali tanto tempo que não consegue perceber o que poderia fazer. Parece muito óbvio, então essa pessoa precisa se afastar um pouco. Por isso que é importante você levantar, dar uma voltinha, respirar um pouco, sair daquele foco, e aí quando você retorna, você consegue olhar com um outro olhar, né? Porque você já se afastou um pouquinho daquilo, deu uma oxigenada no cérebro, então você consegue melhorar, consegue olhar de forma mais clara para aquilo que parecia não ter solução. Mas você provavelmente precisa oxigenar o cérebro, enfim, precisa aí dar uma respirada, que é como dizem, para você retornar e continuar fazendo as suas coisas bem. Senão pesa muito, né? Você acaba não conseguindo mais nem prestar atenção. Exatamente. E, Michele, a gente está falando muito, né? Aliás, eu ergo, né, a bandeira da musculação, mas também tem a hidroginástica, né? Que ela ajuda muito. Porque, primeiro, você faz o exercício na água, né? Então, o impacto é quase zero, né? E você consegue também estimular e enrijecer os músculos, tá? Então, são 2 exercícios aí muito bons para você fazer. Então, é a hidroginástica e a musculação. E a musculação não precisa fazer 1 hora, né, Michele? Pode fazer meia hora, 15 minutinhos, né? Pegar o pezinho, sabe? Coisas simples, né? Dá para fazer também. Essa é uma das coisas também que pode ser verificada junto com o profissional, né? Porque, foi como você disse, é individual. Cada pessoa tem uma musculatura, cada pessoa tem um tipo de resistência, enfim. Isso vai depender de diversos fatores, e aí os profissionais podem falar muito melhor do que eu nessa parte, mas é importante que tenha esse acompanhamento, ou pelo menos façam um acompanhamento mensal, que seja, tem alguém ali para te orientar, né, para te dizer, olha, para você, devido ao seu corpo, enfim, a sua estrutura, você pode fazer XYZ de tal forma, em tanto tempo, e aí vai se adequar a cada pessoa, assim como nutrição, assim como qualquer outra coisa, é muito individual, né? Assim como a psicologia também, nós não atendemos todo mundo da mesma forma, cada um é um, então cada um tem que ser acolhido de acordo com a sua demanda, né, Cássio?
com o que está trazendo para gente. A Aida está falando aqui também, ó, ela escreveu: só sinto falta do saco de pancada, de boxe, para descarregar a agressividade acumulada da quarentena, somada ao horário político. Mas estou adorando retomar os exercícios de alongamento e os aeróbicos. Ótimo, Aida, é isso mesmo. É realmente fazer algo que você goste, né? Também tem um pilates também, que é muito bom. Você exercita todos os músculos, né? E é como a Michele falou, realmente tem que procurar um especialista, né? Um profissional da área, que aí ele vai te ajudar, vai te dar toda a programação, todo o caminho, né? E os exercícios adequados, né, Michele? Sim, é isso, né? Nós estamos falando aqui, na verdade, tudo isso que nós falamos até agora, né? Em linhas gerais, é que praticar exercícios físicos e principalmente aí a musculação proporciona, sim, uma melhoria na qualidade de vida e é positivo em diversos aspectos, né? A pessoa fica mais feliz, como nós dissemos, ela fica mais receptiva ao novo, então conversar com pessoas mais jovens já não vai ser tão estressante, né? Os músculos ficam mais fortes, e aí os afazeres cotidianos ficam menos sofridos, porque tem essa questão, sim. Nós sabemos que conforme a gente vai envelhecendo, essa perda de músculo, né, perda de massa muscular, enfim, dificulta os afazeres do dia a dia, até o levantar e sentar, ou subir num banquinho para pegar alguma coisa, dependendo da idade, isso já não é mais indicado, inclusive. E aí nós entraríamos, por exemplo, numa questão de como é que você está organizando a sua casa. Ali a gente pode deixar para uma próxima live, né? Porque do mesmo jeito que a gente prepara a casa para receber uma criança, a gente tem que preparar a casa para quando a gente fica velho. Então, assim, tem muitas questões que precisam ser vistas aí. Mas, voltando para o tema de hoje, né? Tudo isso somado, né? E, consequentemente, a independência e a autonomia da pessoa também são contempladas. Porque, vamos lá, é uma pessoa que faz exercícios físicos, é uma pessoa que está bem fisicamente, né, de acordo com as suas possibilidades, então ela pode resolver muitas coisas, ela pode fazer muitas coisas, então independência, autonomia, exercício físico, e aí o psicológico fica melhor, porque ela fica mais tranquila mesmo. E aí, até pegando o comentário da Aida, né? Ela tá sentindo falta do saco de pancada. Às vezes, uma terapia ajuda também, né? Porque às vezes você só descarrega aquilo, mas tem algo aí dentro que você precisa trazer à tona. Então é isso, é complementar, né? É complementar esse cuidado físico com o cuidado mental. Nunca deixar de lado nenhum dos dois. Então, se você cuida do seu físico, cuide do seu mental também, é importante. E hoje nós viemos, como nós falamos, né, nós já temos 40 minutos aqui, nós ficamos menos tempo, e aí rendeu, né, Ká? A Aida fez até outro comentário aqui. Ter ficado há quase 2 anos, deu para notar como a gente fica atrofiada. Nossos músculos ficam fracos e perdemos a força. Exatamente isso, Aida. Exato. Realmente, imagine como se fosse uma máquina. A máquina não precisa de manutenção. Então, nós também precisamos de manutenção, né? O tempo todo, exatamente, né? E exercitar o corpo melhora a qualidade de vida, né? Porque a gente consegue prevenir as doenças, a gente diminui o sedentarismo, né? E, consequentemente, nos tornamos longevos, né? Então, não podemos esquecer. Agora, qualidade de vida, ela também é muito subjetiva, né? O que pode ser qualidade de vida para mim, pode não ser para a Michele, tá? Então, precisa também atentar sobre isso. Nada é padrão, né? Exato. Agora, não podemos esquecer que a atividade física, ela é importante para todas as pessoas, né? Então, sem patologias ou com alguma patologia, como, por exemplo, sei lá, pessoas que estão iniciando o quadro de demência, né?
há estudos que a prática regular e organizada contribui para a preservação ou melhora as funções cognitivas em pessoas com doenças de Alzheimer. Então, veja, todos nós precisamos de atividade física, né, Michele? Sim, se nós pensarmos na nossa infância, por exemplo, as crianças costumam ser muito ativas, né? Então, as crianças não precisam de exercício físico, isso falando de crianças ativas. Mas aí, com o tempo, né? O tempo vai passando, nós vamos crescendo, a vida vai exigindo algumas coisas da gente e a gente acaba esquecendo isso. Então, daí entra o exercício físico, seja na academia, seja na pracinha, seja em casa, o exercício físico é importante. E aí nós trouxemos hoje, como nós somos psicólogas, né, nós trouxemos hoje a importância do exercício físico junto com a autonomia, né, porque tudo isso que nós falamos agora, um auxilia o outro. E é isso que a Ká estava falando, né, você precisa se cuidar e aí você vai, de acordo com o que você puder, você vai fazendo as suas coisas, você vai se organizando, você vai fazendo esse exercício físico. E tão importante quanto fazer exercício físico é cuidar da mente também, né? Não cuidar só do corpo, mas cuidar da mente, cuidar dos dois. Para que nós possamos viver bem, acho que é importante ter um equilíbrio, né, Ká? Entre mente, corpo, enfim, tudo o que nos rege, tudo que perspassa por nós, é importante ter um equilíbrio aí, nada de mais, nada de menos. Sempre tentando fazer essa manutenção, e conforme nós vamos envelhecendo, essa manutenção precisa ser feita mais vezes. Mas isso não quer dizer muita coisa, só significa que a gente precisa se cuidar e ponto. E tudo bem, e vamos nos cuidar, porque estamos vivos, vamos nos cuidar. A Aida fez outro comentário aqui. Doutora Michele, concordo com você, mas colocar nomes no saco de pancada e esmurrar é uma delícia. Ah, muito bem, Aida. Tem nome, olha só, muitas coisas aparecendo aí, hein? Muito bom, muito bom. Michele, não tem jeito, né, Michele? Não tem, aparece, as coisas aparecem. Gente, acho que por hoje é isso, né, Ká? Nós batemos, assim, um pouquinho acima do que nós falamos, mas nós estamos conseguindo fazer uma live mais rápida. Nós estamos trazendo ainda informações, mas um pouquinho mais rápido para não ficar maçante. Alguém tem alguma dúvida? O Marcel adorou e vai utilizar. Marcel, é uma ideia, por que não, né? Antes bater no saco de pancada do que bater na própria pessoa. Fica aí, então, uma dica da Aida pra gente. Melhor isso do que outras coisas, melhor do que a agressão na pessoa em si. Bom, Ká, então nos despedimos. Então, por favor, deixe suas últimas palavras de hoje. As últimas palavras de hoje, gente, sim, fazer exercício físico, que é muito bom. É muito bom. A gente diminui os remédios. Então, ou você prefere fazer exercício físico ou tomar remédio. Então, eu prefiro fazer exercício físico. Né, Michele? Exato. O Marcel tá aqui concordando, né, Marcel? Pois é. E é isso, né? Se nós nos cuidarmos e olharmos para as questões que são necessárias, muitas vezes nós não estamos aqui dizendo que remédio não é importante, tá? Nós só estamos dizendo que muitas vezes não é necessário o uso de remédios. Então, se você cuidar do seu corpo, se você cuidar da sua mente, muitas vezes você pode evitar muitos remédios. É claro que os remédios têm aí a sua... né, Michele? Não entendi, Ká? É uma maneira de prevenção, né? Exatamente, é uma maneira de prevenção. Os remédios são importantes, sim, mas antes de chegar nesses remédios, muitas vezes você pode se cuidar de outras formas, né? Como nossos avós, por exemplo, né, que utilizavam muitas ervas, enfim, faziam exercícios porque trabalhavam muito, era uma vida bastante, se alimentavam bem e uma série de coisas antes de usar um remédio em si. Mas é isso, Ká, eu também deixo aqui para todo mundo a importância de fazer exercício físico e de como isso
ajuda na autonomia, né? Como isso faz com que as pessoas se tornem mais donas de si, com que elas pertençam mais aos grupos, enfim. Tem uma série de questões psicológicas aí também envolvidas. Então, se cuidem, cuidem de quem está ao seu lado, cuidem de quem você gosta, porque é importante. Enquanto nós estamos aqui, nos cuidemos todos e sigamos em frente. Que a pandemia possa passar logo, espero. Torço por isso. Mas enquanto isso, se cuidem também com máscara, álcool em gel, lavar as mãos, lavar as coisas, não ficar colocando a mão na boca ou não colocar a mão nos olhos, evitar fazer tudo isso para que a gente possa sair dessa da melhor forma possível. Não tem outra coisa para dizer. Não tem. Bom, vamos encerrar então aqui no Instagram, pessoal. Vamos. Um beijo, Marcelo. Boa semana para vocês. Bom final de semana, né? Até semana que vem. Tchau. Bom final de semana a todos e a todas. Até semana que vem. Aproveitem, fiquem quentinhos e até mais.